Meu esposo faleceu há 19 anos atrás devido a um acidente. Como saber se ele está bem? Pois eu sempre me lembro dele. Olha, a questão da gente saber se o espírito está bem ou não, é uma coisa talvez que nesse momento não nos diga, não vá trazer nenhum, talvez tanto benefício para a gente. Talvez não vá trazer tanto benefício se está bem ou se está mal. Se estiver bem, ok, ótimo. Mas se estiver mal, por que está mal? Então, o importante é a gente saber o seguinte: como foi o nosso relacionamento? O nosso relacionamento era bom, era tranquilo, era feliz, nós éramos felizes, né? Nós tivemos tudo. Então, a partir daí, qual a nossa atitude a tomar? É sempre quando a gente fizer o nosso evangelho no lar, sempre quando fizer nossas preces, vibra amor para ele. Esse processo com certeza vai dar uma paz para a gente. Não que nós estivemos fazendo a nossa parte, mas é um processo mesmo de cura, é um processo mesmo de vibração, de amor que nós estamos passando. Então, se a gente tem a certeza de que estamos vibrando, mas sempre lembrar com carinho, com amor, com coisa, e procurando esse laço afetivo, ele vai crescer cada vez mais. Mas nós não vamos ter a necessidade de saber se ele está bem ou não. Nós temos que ter a certeza de que está bem, de que está vivo, de que provavelmente está tendo algumas outras atividades e que não é necessariamente naquele momento de trazer uma informação para a gente. Como eu disse, talvez não faça o mínimo sentido para a gente saber se está bom ou se não está bem, se está mal ou se não está. O importante é que nós estejamos conscientes, tranquilos de que estamos fazendo o melhor, de que estamos nos transformando e que num futuro próximo, quando eu falo próximo, né, não de agora para depois, mas no futuro próximo, dentro da espiritualidade, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, que nós venhamos a nos reencontrar. E esse amor que nós dedicamos daqui para frente, sempre vibrando, pedindo a Deus, fazendo uma coisa, isso vai se multiplicar e no momento oportuno, que a gente tiver a oportunidade de se encontrar, vai ser muito bom. Perfeito. E eu me recordei que eu tô relendo o livro No Mundo Maior. E é interessante que um instrutor ali fala para o André Luiz o seguinte: todos recebem um amparo, né? Não há ninguém que esteja passando por alguma situação que não venha benfeitores amparar. Somente aquele que é renitente no mal, somente aquele que recusa todas as possibilidades de mão estendida, de auxílio, é que vai persistir, mas ninguém é abandonado. Não, ninguém é Então abandonado. isso nos dá um consolo em saber que aqueles entes que desencarnaram, mesmo que a gente não tenha uma mensagem direta dele para nós, a gente sabe que não vai faltar acolhimento. Ele só vai sofrer no além, digamos assim, se ele recusar todas as mãos que forem estendidas para que ele renuncie, que ele se arrependa e que deseje esse acolhimento e esse amparo nas colônias socorristas, né? E olha, o que você está falando é exatamente o que nós estamos falando. Isso acontece lá no plano espiritual. Mas por que não pode acontecer aqui? Perfeito. De abrir os olhos, de aceitar, de não ser renitente. Nós podemos fazer isso agora. Então, como nós estamos falando das causas atuais do nosso sofrimento, da nossa dor, por que nós não podemos despertar agora? Por que nós não podemos aceitar uma mão estendida agora? Por que nós não podemos nos transformar agora? Ou vamos esperar para depois que retornar à pátria espiritual em um ambiente que a gente sabe que provavelmente não venha a ser o ideal para a gente? Perfeito. Então, é E até porque basicamente você isso. falou, né? A preocupação com o outro não nos auxilia tanto, né? O importante é que a gente trabalhe dentro de nós para quando a gente desencarnar, a gente esteja bem para poder encontrar esses entes que partiram, né? Porque uma preocupação por preocupação não nos faz melhorar, né? Que é o objetivo de todos nós encarnados, é esse progresso, né? Olha, Éder, às vezes, por mais duro que a gente possa ser, né, que eu possa trazer, às vezes, uma informação, alguma coisa, eu, às vezes, sou muito realista nisso. Muitas pessoas, depois que perdem seus entes queridos, algumas coisas assim, sempre também entram num processo de sofrimento e dor muito grande. Mas a gente nunca sabe os reais motivos desse sofrimento, dessa dor. Se foi questão de, eu não dei o atendimento que ele merecia, eu não fiz o que essa pessoa merecia. Então, em vez de ficar nesse sofrimento, nessa dor, vamos internalizar dentro da gente o que realmente, por que nós estamos sofrendo em função dessa perda. E provavelmente a gente encontre também algum motivo onde a gente possa reparar. Seja vibrar por ele, seja, sabe, nossas preces.
pedir realmente o perdão e procurar não entrar mais nesse processo de erro. Porque uma pessoa partindo antes da gente não significa que nós temos que sofrer. Porque ele, de alguma forma, ele teve a experiência dele, passou pelas provações, pela dor, pelo sofrimento, partiu, mas nada justifica que a gente sofra em função da partida daquela pessoa. Muito pelo contrário. Nós temos que ver assim, poxa, ele fiz tudo o que podia? Fiz. Sabe, existe algum arrependimento, existe alguma mágoa da minha parte em função disso? Se sim ou se não, temos que ir refletindo gradativamente, até que esse sofrimento pare. E se ficar somente a dor, então aí nós vamos começar a reparar. Esse processo da reparação é que é sempre nosso, nunca de ninguém que foi e nunca de ninguém que nos deixou. Perfeito, excelente. A gente vai seguindo aqui, ó. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.